bem, sejam bem-vindos ao L2Cast, que é o podcast da L2C, Lawyer to Client. A L2C é uma iniciativa de 5 advogados e um engenheiro que busca democratizar o acesso à justiça através da conexão entre advogados especializados e pessoas com dúvidas jurídicas, ou então em busca de uma representação legal. Hoje é o dia 3 de abril de 2024, eu sou Nathan Ribeiro, e hoje damos as boas-vindas ao Dr. Pedro Cossermelli, Cana Brasil, que nos contará a respeito de um caso específico trazido por um cliente na plataforma L2C. Desde já agradecemos ao Dr. Pedro por gentilmente ceder o seu tempo e compartilhar conosco a sua experiência e conhecimento. Dr. Pedro, por favor, nos fale um pouco sobre o senhor, sobre a sua formação acadêmica, experiência profissional e sobre o seu escritório, ressaltando a sua especialização ou área jurídica. Tudo bem, Nathan? Boa tarde. Ótimo. Antes de Boa mais tarde. nada, muito obrigado aí pela oportunidade, um tempinho aqui com vocês. Meu nome é Pedro, como todos vocês já sabem. Eu sou advogado, milito na área do direito aí há alguns anos. Estudei no Mackenzie, faculdade no Mackenzie, e nesse período eu estagiei especificamente em duas áreas, né? Trabalhei muito com direito penal e muito com direito civil. Quando eu saí da faculdade, eu tive um estalo e ao invés de procurar, como a maioria das pessoas, vagas em escritórios, eu resolvi militar por conta própria e abrir meu escritório, que até hoje está aí no mercado, é um escritório full service, como o pessoal chama, atende uma gama diversa de áreas, aproveitando um pouco da experiência que eu tive na época do estágio e agora ao longo do período de militância na advocacia também. E o que a gente costuma fazer aqui, acho que prioritariamente, são conduzir casos que envolvam questões patrimoniais, especificamente. Isso envolve desde inventário, separações, até direito imobiliário, questões relativas a imóveis ou até a patrimônio aí dos clientes, né, execuções, embargos, toda essa gama do direito civil e também na seara criminal, aí algumas atuações diversas também, atuando tanto na fase de inquérito policial quanto na instrução processual, até em casos de execução de pena. Então, basicamente, nessas áreas que a gente atua, e foi assim que eu me cadastrei e me dispus aí na L2C para receber processos dessas duas áreas aí, demandas especificamente desses dois campos do direito. Perfeito, que são áreas, inclusive, muito demandadas, né? Como a gente tem visto aí na nossa experiência. Muito bem, doutor Pedro, vamos ao caso, né? Tomando cuidado aí de preservar a identidade do cliente, o senhor poderia nos contar em detalhes o caso que o senhor traz para a discussão hoje? Bom, vamos lá. O meu cliente, ele tinha adquirido um imóvel na região de Cotia ali. Esse cliente, ele tinha um casal de amigos e numa negociação e também com o intuito de auxiliar esses amigos que estavam numa situação econômica um pouco complicada, ele fez uma oferta e adquiriu esse imóvel. Acontece que, por questões, inclusive comuns, nos dias de hoje, esse imóvel ainda não estava no nome do meu cliente. Então, tinha algumas pendências de financiamento, essas coisas todas que acabam dificultando um pouco a transferência da matrícula do imóvel para o nome dele. E acontece que esses dois antigos proprietários, eles tinham uma sociedade e essa sociedade ela acabou falindo, quebrando com algumas pendências financeiras. E dentre essas pendências financeiras, eu acredito que talvez a mais pesada tenha sido uma pendência com o banco que ajuizou uma execução de título extrajudicial. E durante as pesquisas naturais ali da execução de título extrajudicial, esse banco localizou esse imóvel, que como não havia sido ainda passado para o nome do meu cliente, figurou ali como propriedade dos sócios da empresa, e acabou gerando aí uma ordem judicial de indisponibilidade desse bem. Foi nesse momento que o meu cliente, ao se surpreender com essa ordem judicial, procurou a L2C, chegou a mim com esse caso. Nos procurou e a gente conseguiu oferecer aí a solução jurídica necessária, facilitando aí um pouco e, graças a Deus, tendo êxito na demanda dele. Perfeito, parece um caso assim bastante interessante, bem atual e talvez até comum, né, de ocorrer. O senhor pode comentar qual foi o desfecho, qual foi a solução jurídica, o encaminhamento que foi dado a esse caso? Então, Nathan, nesse caso, assim como
em diversos casos similares, acontece com alguma frequência no Brasil, né? Tanto que tem um remédio jurídico perfeito nesse tipo de situação, nós chamamos de embargos de terceiro. E os embargos de terceiro, eles têm esse nome justamente porque quem apresenta, né, quem oferta esses embargos de terceiro, é justamente um terceiro à lide, um terceiro ao processo. Então, quer dizer o quê? O meu cliente, que era o proprietário de fato daquele imóvel, ele não era uma das partes do processo de execução do banco contra aquela empresa e aqueles sócios. Ele era um terceiro. Só que, como ele tinha interesse ali, esse imóvel, na verdade, era dele, ele oferta esses embargos com uma ação incidental nesse processo, com base no artigo 1046 do Código Civil, Código de Processo Civil, perdão, e utilizando esse mecanismo jurídico, ele explica para o juízo que, na verdade, esse imóvel não é dos executados e, portanto, não pode satisfazer os anseios do banco, nem pagar o quitar, servir para quitar a dívida que essas pessoas teriam com o banco. Dessa forma, esse mecanismo é muito utilizado, né? É um mecanismo comum aí e serve para não só casos de imóvel, mas também casos onde outros bens das pessoas também acabam sendo alvo aí, vítima de bloqueios em processo de execução de forma indevida. Então, deixa eu entender, esse cliente teve êxito ou quais são as chances de êxito dele? A chance de êxito, eu costumo dizer sempre no escritório, né, que não tem causa ganha, a gente precisa fazer um trabalho, elaborar um trabalho muito bem feito para garantir aí o êxito do cliente, mas é claro que a decisão sempre depende do juiz. No caso do meu cliente, a gente teve felicidade aí na conclusão do processo, te apresentou esses embargos e a razão jurídica era tanta que até o próprio banco concordou com o nosso pleito. Significa que ele nem ofereceu resistência e esse processo acabou aí se encerrando de forma bem célere, né, bem rápida, com vistas ao que acontece geralmente no judiciário. Isso porque houve aí uma troca intensa de documentação, de informação. Meu cliente era uma pessoa muito organizada e tinha muito documento para comprovar tudo que ele estava alegando. Isso deu muito embasamento, muita força para os argumentos e acabou aí com a conclusão positiva, né, com a procedência do nosso pedido e até com a concordância da outra parte, que é uma coisa razoavelmente rara no mundo do direito. Ah, perfeito, excelente. Então, tivemos aí um final feliz. Exatamente. O senhor podia comentar a respeito de outros clientes em situações semelhantes? Quão comum é essa situação? Olha, para citar um pouco de situações semelhantes, eu vou passar um pouco sobre quais são as medidas de indisponibilidade que o sistema judiciário, aí, que a autoridade judicial pode impor aos imóveis. Né? Então, a gente tem a mais diversa gama. Pode ser penhora, depósito, arresto, sequestro de bens, alienação judicial, arrolamento. Então, depende muito do caso específico para se entender qual que é a ordem de indisponibilidade, se for o caso, que vai emanar dali. Em todos os casos, se essa ordem chega num patrimônio de um terceiro, de uma pessoa que, por mais que não esteja ali figurando como proprietária no documento formal, seja proprietária de fato, em todos esses casos sempre é possível ofertar os embargos de terceiro. É claro que é necessário analisar a documentação, essas coisas não podem ser feitas apenas de forma jogada, né? Apresentando a petição sem ter laço documental, laço probatório. Então, é muito importante que se faça essa análise, que haja uma conversa com o cliente e se analise a documentação toda, que essa pessoa que pretende levantar essa indisponibilidade tenha em suas mãos a documentação ou que o advogado diligencie para localizar essas informações. Né? Mas isso pode acontecer com todo mundo e, na verdade, com a mais diversa gama de bens também. Isso pode acontecer com o seu carro, pode acontecer com o seu imóvel, pode acontecer com qualquer outro bem que você tenha aí de valor que eventualmente possa ser vítima de uma indisponibilidade processual. Puxa vida, então essa é uma informação importante aí para quem tem bens, né? E quer Exato. preservá-los eventualmente possa cair numa situação como essa. Exato, Perfeito. especialmente quem tem bens e não registrou, tá? Então, E de não qualquer forma, registrou, aí, exatamente. essa questão, sempre bom ficar esperto. Se você for alvo disso, você pode procurar um advogado e ele pode ofertar aí, apresentar os embargos de terceiro em seu nome. Perfeito. Aqueles contratos de gaveta, né? Então a gente tem que tomar Exatamente, que cuidado com acontece eles. bastante. E tem muito porque o sistema tributário, aqui no Brasil também, né, a cobrança de impostos para fazer a transferência é sempre muito feroz, muito grande, muito alta. Então, as pessoas às Perfeito, vezes acabam aguardando um pouco, que é super natural. perfeito. Eu queria agora que o senhor comentasse um pouco sobre a plataforma L2C, como é que foi essa interação com o cliente, como é que foi esse processo, qual a importância
da L2C nesse processo? Olha, Natan, como eu disse para vocês, esse caso ele dependia muito de apresentação documental, né? Das coisas que o meu cliente tinha em mãos para apresentar, para dispor aí no contexto do processo, e que tudo isso pudesse me fazer comprovar, nos embargos de terceiro, que ele tinha direito é, a levantar essa indisponibilidade no imóvel, não é mesmo? Então, o que a plataforma teve como um diferencial, eu acho que é a facilidade da comunicação do advogado com o cliente. Isso porque a primeira coisa, para precificar o trabalho, para eu saber a dimensão e o trabalho que eu vou ter, eu preciso desse contato com o cliente, dessa análise documental, saber tudo que eu tenho, quais são qual que é o laço documental que eu tenho para apresentar esse tipo de pedido e o que é que eu vou precisar fazer no contexto do processo. E também porque eu preciso trocar algumas figurinhas com o meu cliente para saber exatamente o que aconteceu com ele, enfim, entender da parte dele também a versão da história e saber o que ele tem em mãos. E através do chat, né, como a gente costuma utilizar aqui na plataforma para conversar, eu consegui ter muita facilidade, na verdade, para falar com ele. Então sempre teve uma forma muito dinâmica de conversa. A documentação ela veio de uma forma muito rápida também, então a gente conseguiu conduzir essas conversas aí pela plataforma da L2C até culminar no nosso contato já fora da plataforma para fechar o contrato e começar com a ação. Mas ela facilitou demais o meu contato com o meu cliente e permitiu que a gente tivesse essa conversa prévia para saber o trabalho que eu ia ter e ele a demanda que ele ia precisar do advogado dele. Então achei muito Perfeito. importante essa dinâmica aí, tudo muito bem conduzido pela plataforma. A plataforma uniu um cliente que estava estava com um problema nas mãos, né, com o senhor e a sua especialidade, né, e em resolver essa questão, né? Perfeitamente, foi exatamente isso. Tá ótimo. Muito bem. Eu gostaria agora que o senhor ficasse assim, à vontade para fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica. Fique à vontade para fazer o seu comentário aí sobre o processo, sobre a plataforma, sobre a nossa conversa aqui. Ah, maravilha. Então eu acho que eu tenho visto ao longo da minha atuação no ramo do direito, e eu acho que o caso de embargo de terceiro é um caso bem específico assim para servir de exemplo nesses casos, porque acontece com todo mundo, né? Tem um monte de gente que passa por isso, um monte de gente que vai ver esse podcast aqui, vai ver essa entrevista e vai se remeter a alguma situação ou próxima ou até pessoal, de que tem ali um imóvel, pode acabar sofrendo um problema. E o grande ponto aqui é como procurar um advogado, né? É muito difícil para o brasileiro hoje em dia ter acesso à justiça. Há um paradigma muito grande, uma barreira entre o advogado e o cliente, muitas vezes montada ali em cima do juridiquês, do linguajar difícil, da indisponibilidade do advogado, de ser uma pessoa que precisa de confiança. E essa plataforma ela surge num contexto de inovação do mercado, quebrando esse muro, essa muralha que tem entre as pessoas e os advogados e dando para a sociedade um presente, que é o acesso à justiça, uma coisa muito importante que todos tenham, especialmente porque todo mundo um dia vai ter um problema ou vai precisar de um advogado, se é que já não precisou e não teve acesso. Então, facilitar, utilizar da internet, dos meios de comunicação, da dinâmica da plataforma, para facilitar o acesso ao advogado de um cliente, eu acho que é uma coisa muito importante, uma contribuição muito grande que se dá para a sociedade e para as pessoas, porque quem precisa sabe como é importante. Então, o que talvez não é uma crítica, ou talvez uma crítica positiva, um agradecimento, como cidadão, como advogado, a essa plataforma que criou aí um mecanismo facilitador de acesso à justiça para as pessoas, que é muito importante. Excelente. Tá ótimo, doutor Pedro. Bom, chegamos aí ao final de mais um L2Cast, a podcast da L2C. A L2C é uma plataforma que busca democratizar esse acesso ao direito. Nós sabemos que agora, em cada município desse imenso Brasil, alguém está com algum problema, um cidadão está com um problema na família, está com uma questão com um fornecedor, talvez com um vizinho, está com um problema de inventário ou quer dar entrada numa aposentadoria, ele precisa de um auxílio jurídico, e aí a L2C está aqui exatamente para conseguir capturar essa demanda e apresentar aos advogados especializados. Então, através da plataforma, o cliente coloca a sua questão, rapidamente vários advogados respondem e ele
decide abrir chat com aquele advogado de quem ele gostou mais da resposta, etc. Eles vão evoluindo nesse chat, trocando documentação e, eventualmente, até culminando com uma contratação. Então, a plataforma L2C funciona exatamente, né, nessa dinâmica de identificar uma demanda e oferecê-la a advogados especializados. Também a nossa plataforma busca implementar o conceito de Remote Legal Operations, ou operações legais remotas, né? Ou seja, acesso à jurimetria, acesso a banco de peças, doutrina, e ferramentais, né, na Advocacia 4.0, que hoje estão disponíveis basicamente para grandes escritórios, são tecnologias caras e disponíveis para grandes escritórios. Então, nós buscamos trazer essa tecnologia também para o advogado autônomo, para aquele pequeno escritório espalhado aí por todo o Brasil. Então, essas duas missões, né, a L2C busca trazer aí ao mercado. Gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais aí para a gente encerrar o nosso podcast. Natan, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade aí de conversar com vocês. É um prazer fazer parte dessa história de uma empresa que eu admiro muito. Como eu disse aí, tem uma importância, para mim, vital na sociedade, tanto para o advogado do escritório pequeno, quanto para o advogado já um pouco mais experiente, quanto para a sociedade mesmo. E dispor aí os meus serviços, né, para quem precisar, claro. Estamos sempre disponíveis, a plataforma da L2C está aí, inclusive, para nos conectar. Caso você tenha algum problema jurídico aí, nos procure, não fique à vontade, não precisa ter nenhum tipo de receio. E é isso aí, agradecer o tempo de vocês, Excelente, agradecer esses minutinhos aí de conversa, sempre muito agradável com você, tá e certo. desejar uma ótima tarde a todos. Perfeito. Muito obrigado, então. Obrigado, doutor Pedro. Nosso agradecimento especial também a você que está nos assistindo, está nos acompanhando até aqui. Todos os nossos L2Casts, eles estão disponíveis em nossa página no YouTube e também nas redes sociais, LinkedIn, X, né, que é o ex-Twitter, e Instagram, além de estar em nosso site, né, www.lautoque.com, com W, ok? Então, até o próximo L2Cast. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.